tempinho desde a primeira vez. E durante esse tempo, quando a Surema fez o convite, né? Eu estava tentando encaixar uma data e, de repente, mesmo com as designações que tinha hoje, quando ela falou que seria 21 e 30, deu para encaixar, né? Tem sido bem corrido o tempo. Esse chamado como líder de missão de serviço de tempo integral por 3 anos também, ele é semelhante a um chamado como presidente de missão de ensino. Hoje nós temos duas missões de tempo integral na igreja, a missão de serviço e a missão de ensino, e trabalhamos com missionários que ou são chamados direto na missão de serviço, quando eles enviam o chamado para a primeira presidência, ou eles são jovens que são transferidos da missão de ensino para a missão de serviço por problemas de saúde, por problemas emocionais, porque precisa fazer uma cirurgia, porque torceu o joelho, quebrou o tornozelo, e ele não tem condição de ficar na rotina missionária de uma missão de ensino, eles são transferidos para uma missão de serviço, né? Eles não são obrigados, eles continuam sendo missionários de tempo integral, e as missões de serviço de tempo integral também foram integradas às missões de ensino. Então, na minha missão hoje, que pegamos de João Pessoa até Salvador, nós temos missionários integrados em 6 missões de ensino. Missão João Pessoa, missão Recife Norte e Recife Sul, missão Maceió, missão Salvador e missão Feira de Santana. Nós temos 36 missionários hoje na nossa missão e bastante espalhado, né? Então, realmente, é um trabalho é uma missão que dá bastante trabalho. Temos que rodar um bocado aí para cuidar disso aí, né? Para cuidar desses jovens, e normalmente eles precisam muito de atenção, né? Eu e minha esposa temos essa responsabilidade. Eles moram na casa deles, quando eles voltam para casa, então eles têm o bispo dele, o presidente da estaca, como líderes eclesiásticos, para cuidar da questão disciplinar, questão de dignidade, e nós cuidamos das designações deles, onde eles vão trabalhar, com quem eles vão trabalhar, organizamos o trabalho missionário e trabalhamos com eles diariamente. Todas as noites nós temos uma oração da missão, onde reunimos com todos eles, para fazer uma oração. Foi agora há pouco, tivemos um devocional com eles, agora há pouco terminamos e já tivemos a oração, e foi maravilhoso, né? Mas esse é o chamado que eu ocupo atualmente, juntamente como selador do Templo do Recife também, né? Desde 2019, no ano que estava concluindo meu chamado, no sétimo Código dos 70, eu fui chamado selador do templo, e tem sido um privilégio muito grande também servir nessa posição, né? De uma posição tão privilegiada, né? O poder selador realmente é algo que ainda está muito acima da minha capacidade de entendimento, de compreensão, né? As bênçãos que emanam de um selamento, onde o poder de Deus ele flui sem que a gente precise tocar na pessoa. É o poder o mesmo poder pelo qual o Senhor ordenou que o mundo fosse criado. É o mesmo poder que as bênçãos proferidas em um selamento são realizadas, né? E realmente é algo maravilhoso. Alguém frequentou o Templo de Recife? Meu turno é sempre na terça de manhã, toda terça de manhã, e alguns sábados também, né? Quando é possível, a gente está lá. Mas o objetivo da nossa conversa hoje, nós vamos aprender que alguns princípios do Evangelho, eles não podem ser praticados separados, né? Para que a obediência ela seja 100%, ela alcance os 100%, nós não podemos separar alguns princípios do Evangelho, né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver com as escrituras de maneira prática e puder ler a seção 50, versículo 24, eu gostaria que o outro abrisse na seção 93 também, o versículo 39, para a gente aprender dois princípios interessantes de como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha e como o inimigo trabalha. É bom entender como os dois lados trabalham, para que a gente possa saber como agir, como trabalhar, né? Quais são as Alguém, sessões novamente, irmão? Perdão. 50, versículo 24, e 93, versículo 39. Helder Campos, só pedir licença, só um minutinho que eu preciso dar duas informações aqui Sim, que me sim, por passou. favor. É, nós precisamos informar que esta reunião está sendo gravada, precisamos informar isso no início, né? Eu não informei, essa reunião está sendo gravada, ok? Caso alguém tenha algum impedimento aí,
E também que a nossa previsão de término dessa reunião é entre 22h30 e 23 horas. Então, caso haja necessidade de passar um pouquinho, a gente gostaria que informasse ali brevemente que aí a gente estende um pouquinho em função de compromissos aí. Não, é Tá ok? suficiente. Eu acho que 1 hora e 15 no máximo, a gente consegue concluir. Ok, seguimos. Ok, obrigado. Então, alguém já tem as escrituras para a gente ver, começando com a seção 50, 24? Posso ler, presidente? Por favor, o Anderson Soares. Sim, aquilo que é de luz, aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Então, a obra do Senhor sempre vai ser feita na luz, né? Sempre vai ser feita de maneira clara, de maneira aberta. E quando a gente recebe essa luz do Senhor que o Senhor nos dá, e nós perseveramos nela, nossa capacidade de receber mais luz, mais conhecimento, mais entendimento, ele vai aumentar, né? Até que essa luz se torne perfeita, né? Até o último dia, quando tivermos que nos apresentar diante de Deus e vermos como Ele é, né? E podermos reconhecer a luz dele e compreender, né? O poder que emana dele. Então, essa é a maneira que Deus trabalha, né? E a maneira que o inimigo trabalha, vamos ver agora. Quem pode ler a seção 93 a 39? 93, 39. 39, só um minutinho, que eu vou pegar aqui. Achei, posso ler? Pode, por favor. E vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. Então, como é que o inimigo trabalha? A obra do Senhor é clara, é feita de dia, é feita de maneira muito clara, mas o inimigo trabalha de que maneira? Ele apaga a luz, né? Ele tira a luz e a verdade, e essa luz e essa verdade só pode ser retirada de nós por causa da desobediência, né? E quando a gente deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas que agradam ao homem, ou até para manter algumas tradições, né? Que sejam tradições familiares ou tradições com amigos, coisas que fazemos que vão de encontro a essa verdade, né? Que é clara como a luz, né? A glória de Deus é inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade, né? Então, quanto mais nós mergulhamos nessa luz, mais entendimento, maior será a nossa capacidade de reconhecer o amor de Deus, o poder de Deus, a obra do Senhor e poder fazer as coisas que agradam a Ele, e vamos nos tornar cada vez mais semelhante a Ele em tudo que fazemos. Então, assim são alguns princípios do Evangelho. Eles vêm em pares e eles são incompletos um sem o outro. Eles se tornam incompletos, né? E eu vou me referir a 3 pares desse hoje para a gente falar, né? Seria o arbítrio e a responsabilidade, que vêm em pares e não podem ser separados. A justiça e a misericórdia. E a fé e a obras. Fé e obras, né? Que são... Eles não podem ser ensinados separadamente. Não funciona um sem o outro, né? Se a gente separar, ele vai estar incompleto e a gente não vai ter um acesso completo, pleno da verdade, né? Da maneira como o Senhor trabalha. Então, quando Satanás ele consegue, de alguma maneira, dividir esses princípios, né? Ele começa a causar estragos na humanidade, e essa é uma das estratégias ou uma das formas mais astutas que ele tem para impedir que a gente cresça na luz, que a gente persevere na luz, que a gente continue na luz, ganhando mais capacidade, mais força para superar as provações, as tribulações e para permanecer firme no caminho dos convênios. Satanás ele vai trabalhar duramente para nos impedir que isso aconteça, né? Então, como está lá em Tiago 2,17, a fé sem obras é morta em si mesmo, né? Então, esse é um princípio tão claro, tão correto, né, que todos nós já entendemos claramente que a fé sem obra é morta em si mesmo, e nós não vamos trabalhar muito esse princípio hoje, por ele ser tão óbvio, né, ser tão claro, e
mostra tua fé pelas tuas obras, né? Ou então mostra tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei minha fé pelas minhas obras, né? Então não tem outra forma da gente demonstrar fé a não ser por meio das obras, da nossa ação, das nossas escolhas, de tudo que fazemos, né? Então, primeiro princípio, quando ele fala sobre arbítrio e responsabilidade, o propósito hoje é ilustrar como nós podemos evitar a responsabilidade e como evitar a responsabilidade influencia diretamente o arbítrio, né? Quando a gente tenta evitar a responsabilidade por uma escolha, isso vai diretamente de encontro com o arbítrio que foi nos dado antes da fundação desse mundo. Foi por causa do arbítrio que houve uma grande disputa, né? Nas hostes celestiais contra realmente o inimigo, quando se rebelou diretamente contra Deus. E o Senhor nos manteve esse poder, o poder de escolher, o poder de fazer as coisas conforme nossa vontade, né? Segundo, como negar a justiça, conforme mencionado no livro de Mórmon, né, afeta a misericórdia. Quando a gente, de alguma maneira, tenta negar a justiça de Deus, isso vai afetar totalmente a misericórdia que nos é dada, né? Como a Alma 42:30 ensina. Ó, meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. Esse foi o conselho que a alma deu a seu filho, né? Então, nós vamos trabalhar mais ou menos por esse ponto aí, por essa linha, né? Então, nós aprendemos claramente no livro de Mórmon que somos agentes, né? Viemos aqui nós recebemos o poder para agir e não para receber a ação. Quem pode ler segundo o F2, 26? Eu já pediria para outro abrir segundo o F10, 2 e 3. Alguém já tem? Segundo F2, 26? 2:26, deixa eu ler aqui. Só um minutinho. E qual é o outro, para o pessoal já ir procurando? Segundo F10, segundo F10, 2 e 3. Tá certo. Então, vamos lá, 2:26, segundo Nef. E o Messias veio na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei, no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Então, que mensagem vem à mente de vocês quando a gente vê algo tão claro como isso, né? Os homens são redimidos da queda e tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmo e não para receber a ação. O que significa agir por si mesmo e o que significa receber a ação? Podem participar tranquilamente. E ele, pelo menos, ele continua dizendo salvo se for pelo castigo, porque toda ação vai ter uma reação, Isso. né? E a partir do momento que eu faço alguma coisa, inevitavelmente a minha escolha vai trazer um retorno. Então eu tenho que agir e não é mais ou menos na minha cabeça, mais ou menos como se dissesse assim: Surema, tu estás aqui para escolher por ti mesmo. Então, se eu não escolho, eu estou escolhendo de forma padrão ou por default. É a mesma coisa das pessoas dizerem assim, não vou falar de política, mas as pessoas dizerem assim, esse ano eu não voto, o meu voto vai ser em branco. Mas quando você não vota quando você vota em branco, você está votando porque você está permitindo que outras pessoas escolham por você. Exato, exatamente. Eu lembro de um evento que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu morava em Teresina, lá no Piauí. Eu fui iniciar o trabalho do sistema educacional lá.
Eita, conheço, hein? Conhece? Eu sou de Teresina. Opa! Você saiu de lá quando? Eu morei lá de 2004 a 2009, quando eu fui para a missão. Eu já estava em São Paulo já. Aí eu estava em São Paulo. Então, Uhum. eu peguei uma fase muito boa lá em Teresina, né? Fase da expansão da igreja lá, quando as estacas foram divididas e o instituto começou. E logo em seguida, quando eu fui para Belém, no ano que eu fui chamado presidente de missão, foi criada a Missão Teresina. E depois, como 70, eu voltei e cuidei do Conselho de Coordenação Teresina por 3 anos. Então, eu tenho uma boa ligação com Teresina. Povo maravilhoso, tenho muitos amigos lá. E eu estava lá no supermercado, que você deve conhecer, o Carvalho, um daqueles supermercados Carvalho, Com certeza. e uma mulher estava roubando algumas mercadorias lá. E ela colocava dentro do vestido, ela tinha um bolso interno lá, e os seguranças pegaram ela e ligaram para a polícia. E eu cheguei lá fora na hora que a escritura foi segundo o NEF 2:26. Quando estava lá, quando eu estava saindo no caixa, pagando o caixa, eu vi quando aquela mulher, a polícia chegou e pegou aquela mulher para levar para a delegacia. E ela estava gritando: eu quero ir para casa, por favor, me solte, me deixem ir para casa, eu quero ir para casa. Ou seja, o desejo dela naquele momento, devido à escolha que ela tinha feito, infelizmente ela não teve, ela não podia escolher ir para casa. Naquele momento ela tinha uma consequência pelo ato que ela tinha cometido, né? Então, eu nunca esqueci aquele detalhe, como ficou claro para mim que o castigo, ou seja, a ação vai vir sobre nós por causa do castigo da lei, né? Quando a gente quebra a lei, quando a gente quebra o mandamento, a consequência vai vir, né? Se fizermos boas escolhas, boas consequências, né? Bons resultados. Se fizermos más escolhas, é um pacote completo, um pacote fechado, não pode ser separados, né? Um do outro, né? Então, esse tipo de liberdade de escolha não nos foi dada parcialmente, né? Mas sim um arbítrio completo e total. Todo mundo recebemos o poder total de escolher, né? Foi, foi absoluto, né? No sentido de que um pai perfeito nunca vai forçar seus filhos a fazer nada. O Pai Celestial jamais vai nos obrigar a fazer alguma coisa. Ele sempre vai nos permitir que a gente escolha. E eu gosto muito na seção 76 do Doutrina e Convênio, no versículo 5, quando o Pai Celestial fala: quando nós fazemos as coisas para Ele com amor e quando fazemos apenas por temor. Alguém tem essa 76:5? Vem na minha mente bem forte e eu queria que a gente lesse. Para endossar que o Senhor nunca vai nos obrigar a fazer nada, né? Mas Ele pode ter reações diferentes pela forma como nós fazemos algumas coisas. Posso ler aqui. Por favor. Acho que mais alguém falou. Não, pode Pois, ler. tá. Pois assim diz o Senhor: eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Não fecha não, Cíntia, deixa aí aberto. Vamos pensar assim. O Senhor está dizendo que Ele é benigno e misericordioso com quem? Com as pessoas que temem a Ele. Ah, eu vou guardar esse mandamento porque eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo dos castigos. Eu tenho medo da reação, do que eu vou receber em troca, né? O Senhor ainda diz: eu vou ser benigno com você, eu vou ser bonzinho com você. Mas o que é que ele diz para o outro grupo? Deleito-me em honrar Aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Perseverar até o fim, né? Lê só algumas bênçãos que são prometidas para quem serve ao Senhor em retidão e verdade até o fim, nos versículos seguintes, só para a gente entender um pouquinho o tamanho das bênçãos. Grande será a sua recompensa e eterna sua glória. A eles revelarei todos os mistérios, sim,
todos os mistérios ocultos de meu reino desde a antiguidade, e por eras futuras, dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição da minha vontade, concernente a todas as coisas relativas ao meu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão e coisas futuras mostrar-lhes-ei. Sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande em seu entendimento, e seu entendimento alcançará os céus. E diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desvanecerá. O que é que eu preciso fazer para receber essas grandiosas bênçãos? Deleitar-me Quem vai se deleitar no que eu estou fazendo é em Deus. retidão, A servi-lo em retidão e em verdade até o fim, né? Olha só, olha a quantidade de bênçãos relativas, olha quantas promessas grandiosas o Senhor está nos dando aí. Eu já vi, tantas pessoas já me fizeram perguntas em conferências de destaque, em devocionais, servindo como 70. Como eu posso saber sobre isso? Como eu posso saber sobre aquilo? Como eu posso saber sobre aquilo outro? E quais são as promessas que tem nessa escritura aí? Todas as coisas referentes ao meu reino seriam reveladas, né? Uma sabedoria praticamente infinita, tendo um conhecimento pleno de toda a obra do Senhor. São promessas grandiosas que têm um preço, né? Servi-lo em retidão e verdade até o fim. Parece algo pequeno, né? Mas se fosse tão fácil assim, todo mundo teria acesso facilmente a essas promessas, essas bênçãos, né? E a esse conhecimento pleno, né, e puro das coisas do Senhor, né? Sim, com certeza. Se nos deleitarmos na vontade de Deus através das Escrituras, receberemos essas bênçãos, com certeza. Então, o Senhor espera que quando nós façamos uma oferta ao Senhor, nem é pequeno, nem é simples, com certeza, Luciene. É grandioso, né? Mas quando ele diz, parece, eu falei, parece ser algo tão simples, né? Como só servir o Senhor em retidão e verdade, né? Parece, mas não é. Eu falei até, se fosse simples, né? Muitas pessoas teriam acesso a esse poder, né? Mas o Senhor realmente espera que todos nós possamos conhecê-lo o suficiente para ter acesso a conhecimento, a sabedoria, né? E trilhar o caminho dele mais plenamente, da maneira como ele espera com cada um de nós. Então, quando fazemos escolha ou temos acesso a esse arbítrio que ele nos deu, não parcialmente, mas de maneira absoluta, porque é um Deus que ama seus filhos, né? Mas ele nunca vai nos forçar a fazer algo, né? Nunca. Eu gosto muito daquela gravura que tem, toda capela tem, né? Cristo batendo numa porta, não tem? Você já viu aquela gravura, Cristo batendo na porta? Uhum. Aquela gravura, ela é uma escritura que representa uma escritura que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. E diz assim: Pois eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que lá entrarei e com ele cearei e ele comigo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo, eu estou à porta e bato, né? Essa porta não tem a maçaneta pelo lado de fora. Pode olhar lá que ela não tem, ela só abre por dentro. E Jesus Cristo está dizendo, eu estou batendo na sua porta e se você ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar na sua vida, eu vou cear com você e você vai cear comigo, né? Ele sempre dá essa ida e volta, ida e vinda, né? Ele está conosco e nós estamos com ele, né? Um no outro. Ele sempre faz essa reciprocidade entre nós e ele. Mas isso me toca pelo outro lado também. Se Cristo está à porta e bate, e ele não pode entrar se eu não abrir a porta, Satanás poderia entrar? Vocês acham que ele pode entrar?
A menos que o convidemos para entrar, é o que Sim, eu tenho que abrir a permitamos. porta. Eu tenho que abrir a porta. Então, como é que ninguém pode me obrigar a fazer nada? Nem o próprio inimigo. Ah, porque o inimigo me tentou e eu fiz. Não. Eu abri a porta. Eu abri a armadura, eu cedi, eu baixei a guarda, eu fiz alguma coisa que permitir que ele entrasse. Porque se o próprio Salvador está dizendo, eu estou batendo, você precisa abrir. Aí eu entro. Então, se ele está dizendo, eu não vou entrar, se você não abrir, o inimigo também não pode. Ele não tem esse poder de entrar em nossa vida caso a gente não permita, a gente não o convida, a gente não baixa a guarda e não permita. Então, é exatamente isso, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, com esse poder sagrado que o Senhor conferiu a cada um de nós, né? Então, precisamos assumir responsabilidade por nossas escolhas, por nossas decisões. Esse é o princípio, né, complementar do arbítrio. É a gente saber, não, se eu fizer essa escolha, qual é a consequência? Eu vou assumir a responsabilidade por isso, ou eu vou tentar fugir disso? Eu vou tentar, de alguma maneira, tentar culpar alguém? O que é que eu vou fazer? Vou dar uma desculpa? O que é que eu vou fazer? Ao fazer uma escolha, né? Então, vamos ver na seção 101, 78. Novamente, seção 101. 78. Se alguém puder ir digitando aí no chat para que todo mundo possa depois ter acesso, Eu posso ler? pode, por favor. Diz assim: para que todo homem haja em doutrina e princípios relativos ao futuro de acordo com o arbítrio moral que lhe dei, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. É exatamente isso, né? Então, não tem como ser diferente. A gente tem que assumir a responsabilidade por nossas escolhas, né? Sejam elas boas ou más. Não vai ter como no último dia eu tentar mudar isso, né? Ah, mas foi por isso, ou dar uma desculpa, ou tentar de alguma maneira fazer diferente, né? Obrigado por ter lido, né? Então, essa responsabilidade de reconhecer, né? Ela mostra que tem uma causa e um efeito, né? Toda escolha que fazemos, né? Os resultados das decisões, boas ou más, elas vão vir, né? Nós precisamos assumir a responsabilidade, porque não tem outro meio, né? Nós vamos ter que encarar, vamos ter que comparecer perante Deus. Então, logicamente, o arbítrio completo e total acarreta responsabilidade completa e total, né? Não tem. O inimigo não tem, Maria Helena, poder sobre o arbítrio. O arbítrio foi dado a cada um de nós, só nós podemos. Nós somos nossos próprios árbitros, né? Na seção 50 do Doutrina e Convênio ensina isso, né? Pois neles está o poder, e são seus próprios árbitros, né? E se os homens escolherem, né, muita retidão, serão abençoados. Mas se escolher outro caminho também, segundo F2, 27, os homens são livres segundo a carne, e são livres para escolher a vida eterna, de acordo com o grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, né? Porque ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Essa é a obra dele, né? Tentar nos tornar tão miseráveis quanto ele próprio, né? Então, assumir responsabilidade totalmente é exatamente igual a receber o poder de escolher completamente também, né? O poder total de escolha, temos que arcar com o poder total de responsabilidade também, né? É igual. No capítulo 14 de Elamã, versículo 30, ele ensina assim, se quiser digitar, Elamã 14:30 diz: E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria, e todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos. Pois eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livre. Isso é doutrina, né? É uma doutrina
Deus nos deu, mas ele nos lembra, né? E quem perece, perece por culpa própria, né? Então, não tem como culpar alguém. Ah, mas foi meu amigo que me chamou. Ah, foi não sei quem que me enganou. Não vai servir como desculpa, né? Porque o arbítrio é nosso, a escolha é nossa. No final, somos nós que decidimos o que nós fazemos, para que lado nós vamos, né? Só tem dois caminhos. Ou eu vou para a direita, de acordo com o grande mediador de todos os homens, que é Cristo, ou vou para a esquerda e sigo Satanás, né? Que é o pai da mentira, né? Quando a gente Irmão, trabalha... Oi. desculpa interromper, a gente tem a Cris que está com a mão erguida. Oi, Cris. Fala para a gente. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite. A respeito da porta, né, e a gravura do Salvador Jesus Cristo, em muitas capelas realmente tem essa gravura, e é muito interessante que ao perceber o sussurro do Salvador Jesus Cristo, né, a gente pode abrir para ele adentrar na nossa casa, né, ou o ambiente ao qual nós estamos. E aí eu estava pensando a respeito de Satanás, que é a mesma coisa do convite, como a sua havia dito. Porém, o Satanás, ele não vai sussurrar. E quando você não abre, ele vai fazer com que alguma coisa dentro da casa, um exemplo, um fogo aconteça dentro da casa para que você seja forçado a abrir e ele entra. Então, eu estava pensando sobre isso, né? O quanto é bom a gente fazer exatamente o que é ensinado, fazer a nossa casa ser um pedacinho do céu, né? A gente realmente virar as nossas tendas para o templo, para que a nossa casa seja uma dimensão do templo para a nossa casa, porque a gente sabe que Satanás não vai poder provocar nenhuma intriga dentro do lar para que a gente seja forçado a abrir as portas espirituais para que ele entre e faça bagunça. Então, Satanás, ele pode até pedir para entrar, e a gente voluntariamente não deixar, mas ele ocasionar uma confusão dentro do lar, desestabilizar famílias, e aí a gente é forçado a abrir essa porta espiritual e aí é onde ele entra, né? Então a gente tem que vigiar realmente e fazer essa extensão do templo para o nosso lar, das capelas para o nosso lar, para que a gente não seja forçado a abrir a porta no momento que a gente não está preparado. Obrigado, Cris. Perfeito, maravilhoso. Realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que essas coisas esses incidentes que podem ocorrer, nos fragilize a ponto da gente ceder à pressão ou de alguma maneira e a gente abre a porta, né? Mas é bem interessante, o presidente Nelson nos fez um pedido direto nessa última conferência, né? Para a gente estudar a seção 109 do Doutrina e Convênio sobre a oração dedicatória do Templo de Kirtland. Não sei se vocês lembram desse pedido, né? Eu sempre fico muito atento a um pedido do profeta, né? Quando ele pede alguma coisa, quando ele nos pede para fazer alguma coisa, né? E na oração dedicatória do Templo de Kirtland tem coisas maravilhosas lá, né? A maneira como... Helder Campos, Sim, nós, atendendo a essa solicitação, promovemos há 2 semanas atrás uma live aqui no Zoom, né, com o estudo da oração dedicatória do templo, que foi conduzido pela Cíntia Paulino, que é uma das ADMs, né, foi muito especial, foi um momento de muitos aprendizados, né, realmente comprovamos que o profeta, o que ele pede é o que nós precisamos naquele momento mesmo. nossa, que coisa maravilhosa. Fico muito feliz que vocês tenham feito isso, né? É realmente grandioso, né? Quando a gente escuta o profeta e coloca em prática imediatamente o que ele pediu, né? Parabéns por vocês terem feito. Fiquei muito feliz agora com essa notícia, Sandra. Obrigado mesmo por ter comentado isso, né? Mas eu amo realmente aquela oração dedicatória, quando ele diz assim, que meus servos saiam dessa casa armados do meu poder, né? Que meus anjos estejam em sua retaguarda, em seu redor, né? Que meu espírito esteja realmente sobre eles. É algo grandioso, né? E quando ele diz que a minha casa é uma casa de ordem, essa palavra ordem, a chave da palavra ordem vem da palavra ordenança. A minha casa é uma casa de ordenança. Sempre que eu fazia um selamento, eu lembrava dessa escritura, a minha casa é uma casa de ordem, né? E sempre já com essa visão da palavra ordenança, né? E eu pensava assim, poxa, mas se o nosso lar deve ser uma extensão do templo, e deve também ser uma casa de ordem. Nosso lar também pode ser uma casa de ordenança. E nós passamos um bom tempo sem ter esse privilégio de realizar ordenanças dentro do nosso lar, né?
Durante a pandemia, nossas capelas foram fechadas e todos os domingos nós realizávamos a ordenança do sacramento dentro do nosso lar. E eu pude ver, agora meu lar é uma casa de ordenança, né? E durante uma conferência geral, nós realizamos o brado de hosana, o nosso lencinho dentro do nosso próprio lar. Então, literalmente, essa escritura foi cumprida, onde nós recebemos a promessa de que nosso lar também seria uma casa de ordenança, né? Uma casa de ordem. E enquanto nós mantermos nosso lar como uma casa de ordem, o inimigo não terá poder para adentrar e para tentar com seus dados inflamados, né? Lamã 5:12 é uma escritura que foi citada várias vezes na Conferência Geral, né? E é interessante quando ele diz, né, que nós devemos edificar, né, nosso testemunho sobre a rocha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que ele não diz que Cristo é a rocha, mas ele diz que é a rocha de Cristo. E ele diz, se nós edificarmos sobre a rocha de Cristo, quando Satanás lançar seus dardos inflamados, quando o seu granizo e violenta tempestade nos açoitarem, isso não tenha poder para nos arrastar para o abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha na qual nós estamos edificados, né? Porque ela possui um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre ela, não cairão. E essa rocha está edificada sobre os convênios, sobre as ordenanças, sobre a doutrina, sobre o evangelho, né? Sobre a revelação, sobre a autoridade, sobre o sacerdócio. Tudo isso aqui é o que vai nos manter firmes no caminho do Senhor, né? Então, quando a gente vai ao templo, tem 5 convênios que nós realizamos no templo. E vocês ainda lembram quais são os convênios que a gente levanta a mão e diz sim na sala de investidura? Alguém lembra qual é o primeiro? Obediência. A lei da obediência, né? Depois, a lei de Lei do sacrifício. Evangelho. Consagração. A lei de sacrifício. Sacrifício, Depois, a lei do evangelho. evangelho, Depois, a lei da castidade. castidade e consagração. E lei da consagração, né? Então, são 5 convênios que nós realizamos lá. Não ter acesso a passar pelo véu, que simboliza a expiação de Cristo, quando o véu é rasgado, partido em 2, e nos dá acesso ao Santo dos Santos. Não sei se vocês lembram, mas estudando o Velho Testamento, só quem tinha acesso à sala celestial naquela época eram os sumos sacerdotes, né? Hoje nós temos acesso. Os 5 são, primeiro, lei da obediência, pode escrever, depois a lei de sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. São os 5 convênios que nós fazemos no templo, né? E é bem interessante, né, a gente compreender e entender isso, que agora o véu partido nos deu acesso à sala celestial, ao Santo dos Santos, né? Simbolicamente, diretamente a presença de Deus, onde a gente vai poder ter bênçãos grandiosas, né? Ao adentrar aquele lugar sagrado, como o Eudebeda nos ensinou, nós vamos encontrar a quietude que não existe em nenhum outro lugar, né? Uma quietude que aquela repórter relata que nunca tinha sentido, nem imaginava que existia essa quietude aqui na Terra, né? Mas no templo, sim, nós vamos sentir essa quietude, né? Uma das estratégias mais elaboradas de Satanás para obter o controle de nosso arbítrio não é um ataque frontal, né, diretamente ao nosso arbítrio, mas um ataque furtivo, né? Ele nunca vai entrar pela porta da frente, né? Ele vai entrar a porta dos fundos. Ele vai esperar um momento que a gente vai deixar lá a retaguarda de algum lugar desprotegido e ele vai trabalhar assim, né? Então, sem essa responsabilização, toda a boa dádiva de Deus poderia ser mal utilizada para propósitos malignos, né? Se realmente não tivesse não funcionasse dessa maneira, né? O inimigo poderia trabalhar duramente, né? Por exemplo, sem responsabilização, a liberdade de expressão pode ser usada para criar e proteger a pornografia.
e os direitos da mulher podem ser deturpados para justificar um aborto desnecessário. Quando o mundo separa a escolha da responsabilidade, dá lugar à anarquia, à guerra, a uma guerra de vontades ou até de a sobrevivência, né, desses princípios, né, de como o inimigo poderia chamar assim de o livre-arbítrio sem a responsabilidade, nós podíamos chamar de princípio de Corió. Lembra de Corió, lá do livro Co- Mormon? Comer, beber e divertir-vos. Mais ou menos isso. Aí no final, o Senhor vai dar um puxãozinho de orelha, vai te balançar um pouquinho, mas ele é tão amoroso que ele vai te perdoar, né? Como está lá em Alma 30, no versículo 17, né? Então, Irmão, sim, a, a, eu gostaria de fazer um comentário super rápido sim, sobre uma coisa que eu ouvi outro dia, né? É, sobre um rapaz que foi receber as ordenanças dele, e chegando lá, o avô dele, ele estava esperando a família, e o avô dele veio, convidou o neto, e disse assim, vamos aqui, e mostrou uma gravura que tinha bem na entrada, né, do templo. E aí ele olhou essa gravura e disse assim, por favor, pode contar para mim quantos pássaros tem na gravura? Ele disse que era uma gravura linda. E ele contou e disse, tem 28 pássaros. E o avô dele disse, não, tem 30 ou 36, né? E o avô dele diz, conta novamente. Ele contou os 28 de novo, né? E tudo bem, ele foi, fez as ordenanças. Uma outra vez ele voltou no templo, o, e aí ele lembrou da gravura, ele foi, contava, e sempre contava 28, 28. E aí ele continuou com sua ida ao templo, ele diz que ele lembra o dia que ele encontrou o pássaro 29. Ele diz que naquele dia para ele foi uma grande coisa. E depois, ele voltando várias vezes, ele viu que não tinha 29, que tinha 30 pássaros, né? Que tinha 31. E um dia ele chegou a encontrar 36 pássaros do mesmo jeito que o avô dele viu, né? E aí ele pensou, será que tem mais de 36 e meu avô não viu, né? E aí ele encontrou 37 pássaros, né? 38, 39. E aí ele disse, aí eu entendi o que foi que o meu avô quis dizer com a minha ordenança no templo e a minha frequência ao templo, né? À medida que ele ia, que ele voltava e ele olhava com outros olhos, ele via pássaros onde não ele tinha prestado atenção antes. E eu achei isso muito interessante. E era muito isso. obrigado por compartilhar. Excelente. Mas é exatamente isso que acontece, né? Eu estou lá como selador e a gente faz ali cerca de 120 ordenanças por dia, ali no vicário, né? Ainda faz 2, 3 selamentos de vivos, de casais e selamento de pais aos filhos. Mas quanto mais a gente vai realizando aquela ordenança, muito mais a gente vai compreendendo a dimensão das promessas e das bênçãos que são proferidas naquela ordenança, a grandiosidade delas, né? Quão grandes elas são. Ali a plenitude do sacerdócio, ela é conferida ao casal. Eu lembro que teve uma época em Saulet que as irmãs estavam. Eu fui para uma conferência geral aí, para o treinamento das autoridades gerais, e tinha umas irmãs que estavam ainda com o presidente Monson, estava reivindicando o sacerdócio do Melquisedeque, queriam receber o sacerdócio. Né? O presidente Monson falou, nem que eu quisesse, eu poderia fazer isso, né? Eu não posso mudar a doutrina. E ao ver o casal ajoelhado ali, eu vi a plenitude do sacerdócio ser conferido a ambos, porque só pode ser aos dois, né? Tem que ser o homem e a mulher. Por isso que Paulo falou, nem é o varão sem a mulher no Senhor, nem a mulher sem o varão no Senhor. Ele é bem claro com isso, né? Quando ele disse lá. Então, essa plenitude das bênçãos só pode ser conferida quando o casal está ajoelhado ali, naquele altar, de uma sala de Éder selado. Campos, Sim, temos uma outra irmã que está com a mão erguida ali também, a Maria Helena. sim. Vamos lá. Boa noite, Elder Campos. Boa noite. Eu queria só ressaltar o que o irmão falou, e a Su até deu uma falazinha sobre. Acontece muito hoje em nosso meio, né, principalmente na igreja, nós como membro, acontece muito a frase de Corianto disfarçada no meio dos membros da igreja.
porque essa frase que ele fala explicitamente, comei, bebei, alegrai-vos, que, né, que no final o Senhor vai dar uns açoitezinhos, mas ele é misericordioso e vai estar tudo bem. Essa frase, ela está no meio de nós disfarçada. Uhum. E eu ouço muitas pessoas dizer, mas o Senhor sabe que eu não sou perfeita. E a misericórdia dele vai se estender a mim. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, ele sabe perfeitamente disso, mas ele sabe da nossa capacidade de esforço. Então, se nós negligenciarmos e não nos esforçarmos para tentar ser o melhor possível de nós mesmos, nós estamos colocando essa frase em prática, né? Exatamente. Porque a partir do momento que nós negligenciamos por qualquer motivo que nós colocamos à frente das coisas do Senhor, aí nós não podemos usar essa frase na frente do Senhor. Eu era imperfeita. E ele vai falar assim, eu sabia, mas o que que você fez para mudar a sua imperfeição? Né? Muito, muito pertinente, né? Eu gosto muito quando o Salvador está ensinando lá o Sermão da Montanha, e lá no capítulo 5, versículo 48, ele diz assim, né? Quisera que fosseis vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, né? E naquela ocasião ele nem se cita como perfeito, porque ele ainda não tinha realizado a expiação e ainda não tinha ressuscitado com o corpo ressurreto, perfeito e glorificado, né? Mas quando ele vai para o livro de Mórmon, lá que ele está ensinando as pessoas no capítulo 12, no versículo 48 também, ele diz, quisera que fosseis vós perfeito como eu sou perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, o desejo deles é que nós nos tornemos perfeitos. Nós não vamos conseguir nessa vida uma perfeição plena em todos os pontos, mas eu posso ser perfeito em santificar o dia do Senhor. Eu posso ser perfeito em pagar meu dízimo, minhas ofertas. Eu posso ser perfeito no meu estudo diário das Escrituras. Eu posso me tornar perfeito em minhas orações para com Deus, em minha frequência ao templo, em minha adoração. Tem muitas coisas que nós podemos, no dia a dia, aperfeiçoar. Não vai ser a plenitude da perfeição ainda, mas eu posso me aperfeiçoar em alguns princípios que não são possíveis fazer. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de pagar meu dízimo, eu não tenho nenhuma dificuldade de santificar o dia do Senhor. Eu já fiz essa escolha lá atrás. Quando eu conheci a igreja, eu era um músico de procissão, um cabelão, tocava numa banda, e eu escolhi largar tudo isso para santificar o dia do Senhor. Esse foi o motivo de eu ter parado e saído da banda e mudado completamente o rumo da minha vida, porque eu queria santificar o dia do Senhor. E eu entendi claramente quando o Senhor disse que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu até fiz essas perguntas ao Senhor. O Senhor está dizendo que se eu guardar esse mandamento aqui, te colocar em primeiro lugar, o Senhor vai cuidar de mim, da minha família, de todas as coisas que eu preciso. Então, é mais ou menos por aí, né? São escolhas que nós fazemos, mas, sim, Se a gente demonstrar para ele o desejo, né, de chegar perto, de chegar mais perto dele e buscar um pouquinho de cada vez a gente melhorar, ele vai capacitando a gente de uma tal maneira que quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o quanto que nós mudamos, o quanto que a nossa vida tá diferente, né? E a gente nem vai ver que foi um grande esforço, foi simplesmente um desejo de melhorar e fazer um pouquinho de cada vez, não precisa ser feito de uma vez só, né? Eu creio que isso sim, o Senhor vai atentar para isso que nós fazemos, não para que lá, hoje eu não vou ler as escrituras, porque a série que eu estou passando começou um novo episódio, eu vou ver hoje. Então, tipo é uma assim, escolha, né? Ainda é uma é uma escolha, né? escolha, né? É uma escolha. O mundo oferece muitas coisas boas que a gente quer desfrutar dessas coisas, mas o Evangelho oferece coisas muito melhor, né? Então nós temos que fazer escolhas, né? Não é você viver o Evangelho da sua maneira, mas é da maneira que o Senhor quer que nós vivamos o Evangelho. Porque senão, se nós não tivermos preparado aqui para obedecer às coisas do Senhor, nós não vamos poder estar perto dele, porque como que vai ser, não é?
Exatamente. Por isso que o profeta É. diz que Deus ama o esforço, né? Ele sabe o quanto nós estamos nos esforçando para viver aquele mandamento, e ele reconhece. E ele acha louvável que vê o nosso esforço, né? Apesar dos desafios, das nossas dificuldades, da nossa incapacidade, das nossas fraquezas, nós ainda estamos lutando, estamos persistindo em guardar aquele mandamento, né? Em fazer em dar o nosso melhor. E o Senhor nunca vai pedir de nós algo que nós não podemos fazer. Ele não vai pedir algo tão grande, tão que sejamos incapazes de fazer. Ele sempre vai nos dar algo que a gente é capaz de fazer, dentro da nossa capacidade, né? E quando ele diz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Está lá no capítulo 15 de João, quando ele fala que é a videira verdadeira, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Mas se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Tudo. Então, é uma promessa grandiosa. Sem ele, não podemos fazer nada, mas com ele, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, ele diz que nós podemos com ele. Então, eu amo a doutrina do Convênio 123, 17, que diz, portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. E depois aguardemos com extrema segurança para ver a revelação de Deus, né? No seu braço. Ver realmente a ação dele em prol de cada um de nós, né? As bênçãos sendo feitas por ele. Depois de tudo que eu fiz, tudo que estava ao meu alcance. Ele ama realmente o esforço. Obrigado por seu comentário, irmão. Foi maravilhoso, né? Realmente uma Helder, visão. a gente tem, manda um pouquinho mais ali, algumas mãos E estão vamos ouvir. levantadas, Está podemos passando maravilhoso. adiante? Vamos ouvi-lo, vamos ouvir. Vai ser maravilhoso. Márcio Valério, e depois nós tínhamos uma irmã com a mão levantada, que não sei se ela ainda quer falar, depois ela fala na sequência, tá? Se ela quiser falar ainda. Ok. Márcio. Boa noite, Alder Campos. Você me conhece lá de Macapá, lembra? Que joga Conheço, tênis de sim. mesa. Sim. Pai, você é o campeão, meu. É, Me ensinou. beleza. Você me ensinou muito também. Então, voltando lá ao que você falou um pouquinho atrás sobre a escritura de Elamã 5:12, eu tive o privilégio, quando o senhor teve uma conferência lá com os missionários, eu ter participado, e o senhor falou uma coisa muito interessante dessa escritura, e também de Doutrina e Convênios 82:10, né? Que fala aí, eu, Senhor, estou obrigado a fazer o que eu digo. Quando não fazeres, não tem de promessa alguma. Então, o Senhor, ele deixa uma promessa muito grande referente a essa escritura. O Senhor, ele vai estar obrigado a nos abençoar quando nós estamos fazendo nossa parte, quando nós... Aí você abrangeu muitos assuntos lá para os missionários. E eu era o único membro lá, né? O privilegiado de estar me sentindo como missionário, não tendo plaqueta lá naquele momento, mas você falou uma coisa muito primordial aí em relação ao templo. Se você está fazendo todas as coisas que é para cumprir os convênios feitos no templo, na casa do Senhor, não tem por que o Senhor ele não lhe abençoar, ele não está obrigado a fazer, né, o que lhe é requerido como Deus Todo-Poderoso, né? Aí você citou essa escritura, Doutrina e Convênios 82:10, que nós deveríamos ter de cabeceira de cama, né? Você falou desse jeito, não só membros da igreja, mas também quando o missionário voltar para casa, ele tem que ter essas duas escrituras de cabeceira, ler ela e ponderar e estudar elas, que é Lamã 5:12 e Doutrina e Convênios 82:10, né? E eu aprendi muito com essas duas escrituras relacionadas ao templo, né? E naquele momento eu fiquei lisonjeado por saber que a gente tem um pai amoroso, no qual se preocupa conosco, no que nós fazemos, no que nós deixamos de fazer, no que nós almejamos em fazer, né? O estudo das escrituras é primordial em nossas vidas, para que nós
com os requisitos, com o que o Senhor quer que nós façamos, principalmente, né, os convênios relacionados ao templo. Eu estou usando as suas palavras que você falou lá, né? Eu gravei tudinho, escrevi tudinho. Obrigado, Então, irmão Márcio. povo do grupo, não adianta nós, membros da igreja, passarmos pelo templo, né, e não ponderizar essas duas escrituras. Se vocês forem estudar essas duas escrituras, vocês vão ver que tem muito a ver com as promessas que o Senhor ele faz para um homem e para uma mulher depois de um selamento. O porquê dessas duas escrituras? Porque você passa pelo um selamento, é um convênio que você fez, promessas e acordo com Deus nos altares do templo. O selador, ele só está fazendo o papel dele lá de selar você, o homem, a mulher, e a mulher o homem. E depois do cumprimento dessas duas escrituras, só maravilha, só alegria, mas não quer dizer que você não vai estudar, você não vai ponderizar, você não vai aprimorar mais seu testemunho em relação ao templo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmão Márcio. Um tempo bom, né? Tempo maravilhoso aquele. Nunca vou esquecer, né? Aquele tempo lá em Macapá foi fantástico, né? Foi a quinta estaca que nós criamos na missão em 3 anos, lá para que o Distrito do Templo fosse formado, né? Ela foi a oitava estaca e foi... Exatamente. Você lembra quando nós chegamos lá, né? Que tinha aqueles raminhos fraquinhos, né? E foi uma estaca que está lá firme até hoje, né? Isso. E o templo está lá também, firmão, dedicado já, né? Milagres, coisas que a gente via naquela época pela fé, né? E o templo seria construído, seria anunciado, um dia seria construído. Falamos sobre isso. Muitas vezes somos chamados de loucos por ter falado sobre isso, mas porque recebemos de Deus. E quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, né? Fala realmente as palavras de Deus e essas palavras entram no coração das pessoas. Obrigado, irmão Márcio. O Senhor foi chamado de louco, né? Sim, O Senhor, como muitas vezes. presidente de missão. Até mesmo muitos líderes lá, que eu não vou citar nomes, que eu ouvi. Esse presidente, ele acha que ele veio para ser o bambambam, que ele vai construir um templo aqui. E quando eu ouvi esse líder falar, eu falei, olha, se o Senhor mandou ele aqui, é sinal que ele vai fazer a diferença. Quem é você para discordar de um presidente da missão? Ele tem um manto. E se ele veio para fazer a diferença, isso vai acontecer. Só depende de nós, líderes, arregaçarmos a manga e parar de falar e Trabalhar, agir. né? E Trabalhar. trabalhar. Obrigada, Obrigado, Márcio. obrigado. Tinha mais uma pessoa com a mão? Por enquanto não tem. Se Vamos tinha, dar não vi. seguimento. Mas eu desisti de falar. Tá Mas se quiser falar, fique à vontade. Não, irmão, por conta do tempo. Então, a gente pode até 11 horas, Fé, já Eu não quero te ouvir preocupe. mais o senhor. Eu quero ouvir mais o senhor. Então, como nós lemos em Alma 30, versículo 17, ele diz: E disse-lhes muitas outras coisas semelhantes, afirmando-lhes que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão e cada homem conquistava segundo sua força. E nada que o homem fizesse seria crime. Essa era a doutrina esse era o princípio de Curió, né? E não, o homem prosperava de acordo com sua força, ele conquistava, e que não haveria nenhum tipo de punição para os crimes que ele cometesse, né? Se ele fosse mais forte, ele que matasse, que roubasse, que pilhasse, que fizesse tudo, que não teria nada. Então, quando a gente tenta remover as consequências negativas, o arbítrio fica descontrolado, é como se não houvesse o dia do julgamento, né? Então, realmente, esse é o princípio de Curió. A gente tem que tomar cuidado, né, para não
não entrar nesse princípio, né? E existe também o princípio de Neor. Vocês lembram do princípio de Neor, qual é? Tivemos alguns anticristos, Neor, Curió, Serém, né? Lembra do princípio de Neor? O que é que Neor pregava? Se quiser, pode ver em Alma 1:4. Uma das coisas foi que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça, regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. Esse era o plano de quem? De que toda a humanidade se salvaria. De Lúcifer. Esse era o plano de Lúcifer, né? Então foi esse plano que ele disse: ah, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não, ele estava negando completamente a justiça de Deus, né? Deus não é justo, ele é só misericordioso, né? Então, quando a gente tenta separar a justiça da misericórdia ou o arbítrio da responsabilidade, a gente vai estar desvirtuando o plano de Deus e vai estar totalmente no campo do inimigo, né? Então, mas era uma oferta muito atraente, né? A felicidade na iniquidade. Quando a Escritura diz que iniquidade nunca foi felicidade, né? Então, o princípio de Neor depende inteiramente da misericórdia e nega a justiça, afastando-se segundo esse segundo par doutrinário, né? Justiça e misericórdia, que nós mencionamos já. Negar a justiça é o mesmo que evitar a responsabilidade. Eles são basicamente iguais. É uma estratégia comum de todo o anticristo do livro de Mórmon era separar o arbítrio da responsabilidade, comer, beber, ser feliz. No entanto, temer a Deus, pois ele vai justificar, né, o cometimento de alguns pecados. Essa era a justiça. Enquanto o outro dizia: nada, nem se preocupem, pode fazer. Então, as coisas que ele ensinava ia diretamente, era ligada completamente, diretamente à carne, né? As coisas que agradam a carne, né? As coisas carnais. Tem mais uma mão aí? Irmão, é só uma pergunta. Eu não sei se o senhor vai Sim. abrir para pergunta. Eu só gostaria de lhe fazer uma pergunta. Enquanto você estava falando isso, eu fiquei lembrando, né, falando de misericórdia e justiça, né, que por causa do sacrifício expiatório, a gente pode contar com a graça de Jesus Cristo, a misericórdia e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente sabe que todo mandamento, né? Nós somos abençoados de acordo com o cumprimento de um mandamento na qual aquela lei se baseia, Existe uma né? lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação do mundo, na qual as bênçãos se baseiam, né? Seção 130 do Doutrina e E Convênio. aí, em cima dessa, eu fiquei pensando no caso de. É claro que a gente não sabe isso, mas eu fiquei pensando como é que fica a justiça e a misericórdia aí, por exemplo. Existem situações onde tiveram no livro de Mórmon pessoas e até mesmo na Bíblia, pessoas que perseguiam a igreja e que tiraram sangue inocente e que depois foram redimidos, né? Que depois, ou pelo menos redimidos, não sei se essa palavra é correta, né? Mas que depois mudaram de atitude e começaram a servir o Senhor, né? E aí, em um outro lado, a gente tem lá nos Dez Mandamentos não derramar Não sangue creio. inocente, né? Aí a gente tem, aí eu fiquei pensando, será que Jesus Cristo ele usa a mesma régua? Ele vai usar a mesma régua porque é tudo baseado em uma lei e na obediência àquela lei? Mas tem casos que a gente vê que as escrituras fazem a gente pensar bem, essa pessoa se arrependeu e o Senhor perdoou. E no outro lado, e eu fiquei pensando, eu não sei se o senhor entende mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar, né? Se para o mesmo ato a gente considera, claro que talvez o senhor, nem o senhor mesmo consiga me responder, para o mesmo ato ou para a mesma quebra de mandamento, é a mesma medida para todo mundo? Vamos pensar assim: onde não há lei, não há condenação, né? Existe uma declaração bem falando: não há lei, não há condenação. Por exemplo, Paulo perseguia a igreja. Saulo, na verdade, não Paulo, Saulo. Uhum. Saulo perseguia a igreja, ele era um perseguidor, mas ele perseguia a igreja achando que estava servindo a quem?
ao Senhor. Na realidade, ele perseguia não para matar, mas ele estava defendendo uma coisa que ele acreditava ser certa. Então, perante a lei, perante o sacerdote, ele estava lá cumprindo a ordem de homens que ele acreditava serem servos de Deus e que estava combatendo uma seita que era malé, que era uma coisa do mal, que era ruim. Ele aprendeu isso e ele foi em cima disso, né? No caminho de Uhum. Damasco, ele tem uma experiência com o Salvador. Ele vê aquela luz clara, ele cai e o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem és tu, Senhor? Ele diz: Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões é você ir de encontro a uma lança pontiaguda e você mergulhar contra ela. Você ir com seu corpo, pegar impulso e ir de encontro a uma lança pontiaguda. Ele diz, duro é para ti recalcitrar contra um aguilhão. Você vir de encontro. Então, e naquela ocasião, o Senhor mandou ele, ordenou que ele fosse para aquela rua chamada à direita e ordenou ao seu servo Cornélio que fosse lá curar Saulo. O servo ficou espantado. Senhor, o senhor sabe quem é esse homem? Eu sei. É um vaso escolhido para mim. Então, existe uma condição. Agora, aquele a quem foi dada a lei como nós, que tem os mandamentos de Deus como nós, e os transgride, olha só, existe aqueles que estão fazendo as coisas. O Senhor diz na oração intercessória dele, lá em João, no capítulo 17, ele diz que muitos virão em meu nome e acharão que estão fazendo um trabalho para mim. Muitos vos perseguirão e vos matarão, achando que estão prestando um serviço a Deus. Entende? Olha só a condição. Como nós podemos julgar algo desse tipo? Como a gente vai, nesse momento aqui, definir o grau de consciência de cada um nesses atos, né? Agora, claramente, se isso se aplica a mim, se eu praticar isso, derramar sangue inocente, eu vou ter o mesmo tratamento que as pessoas que não tinham esse conhecimento, nem tinham esse convênio com Deus? Faz sentido para você? Não? Abre Eu o estava. microfone. Sim, Desculpa, eu Marta. pensei que o microfone tivesse ligado. Ah, só um minutinho que saiu aqui. Não, eu estava pensando também, eu acho que foi o filho de Alma que também chegou a derramar sangue inocente? Ou eu O estou filho de Alma, enganada? o filho de Alma, ele perseguiu a igreja, ele fez muitas coisas erradas. Não cita lá derramamento de sangue inocente. Eu Ele para fez mim, muitas eu para coisas mim erradas segui, eu para mim. e desviou muitas pessoas e causou muito mal à igreja. Porque o Senhor disse, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizesse. Ele disse que seria melhor, ele declara com as palavras dele, seria melhor pegar uma pedra, uma mó de azenha. Sabe o que é uma mó de azenha? Uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho grande que você usa para esmagar as azeitonas para tirar o azeite. Ela é muito grande, pesada. Ele disse que seria melhor para nós amarrar uma pedra daquela com a corda no pescoço e ser atirado no fundo do oceano do que desviar uma das pessoas que creem nele. Quando ele diz, é melhor você amarrar uma pedra dessa, pesada, extremamente pesada, com a corda no seu pescoço e ser atirado no fundo do oceano, é melhor fazer isso do que desviar um dos pequeninos que creem em mim. E o filho de Alma fez isso. Alma, o filho, fez isso com muitas pessoas. Ele desviou muitas pessoas do caminho do Senhor. E quando o anjo veio, atestando claramente que Deus não nos obriga a fazer nada, o anjo disse para ele, Alma, né? Por que persegues a igreja de Deus? E ele diz assim, agora segue o teu caminho e não persigas mais a igreja de Deus. Vai, segue o teu caminho, mas não faz mais isso. E naquele momento a alma fica 3 dias em um tormento e tal, e quando ele sai daquele tormento, depois de muita oração e jejum do pai dele, de muitas pessoas que intercederam por ele, ele levanta e ele diz que a luz que ele viu e a alegria que entrou no coração dele ao conhecer Jesus Cristo e sentir a redenção, a remissão de seus pecados, ele diz que a alegria dele foi tão grande quanto foi a sua dor, o seu tormento. Foi tão grande. Então, nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus que conhece cada um de nós, o nosso coração perfeitamente. Quando nós mudamos verdadeiramente, ele sabe o grau do arrependimento de cada um. Entendeu? Isso é uma coisa, mas quando eu estou falando diretamente,
uma pessoa que, por exemplo, eu servi como um 70, tudo, e agora eu derramo sangue inocente, conscientemente. Será que o julgamento seria o mesmo para alguém que não teve, que não fez esse convênio? Mesmo que tenha cometido o mesmo crime? Então Acredito que aí vem não. aquela coisa de réguas diferentes, né? Exatamente. Então, a lei vai ser aplicada igualmente, mas vai ser analisado quem cometeu o crime, né? O grau de consciência, de conhecimento, de convênio que ele tinha feito, né? E vai ser diferente, com certeza, a consequência. O Senhor vai tratar diferente. Ele não vai ser Helder, não é engessado, né? As coisas dele, a justiça e a lei, porque o conhecimento dele é perfeito. Ele tem um conhecimento perfeito das coisas que acontecem. Ele não vai ser enganado, né? Ele não vai ser, ninguém vai poder dizer, ah, mas não foi bem assim, foi mais ou menos assim, eu só fiz por isso. Ele sabe todas as coisas. Ele não pode ser Obrigada. enganado. Mas ficou claro. Não ficou, não, não ficou, era só essa coisa de réguas diferentes. E quando tu falaste, fez todo sentido. Claro que meu julgamento, a minha responsabilidade também vai em cima do meu conhecimento. Fez todo sentido. Obrigada, irmão. É exatamente temos isso. uma outra Então, irmã ali com a mão erguida, Helder. sim, por favor. Irmã Luciene. Eu nem sei se eu prossigo agora, Por favor, irmã. porque, como foi dito, como foi dito que, de acordo com a consciência, porque aconteceu um fato assim que até esses dias, quando eu escutei uma explicação sobre isso, e a Su fez a pergunta praticamente que eu ia fazer, a gente estava, eu fiz missão Manaus, e a gente estava Hum. ensinando um garimpeiro, mas ele era chefe lá dos garimpeiros. E aí ele quis que a filha dele fosse ensinada e batizada. E ele chorou muito, porque ele disse que ele não poderia. A gente falou assim, mas só podia ouvir as palestras e se batizar também. E ele disse, ele chorou muito e disse que ele não, porque ele tinha matado o melhor amigo dele nos braços dele, implorando pela vida, que eles se conheciam desde pequeno, foram criados juntos, que ele conhecia a família dele, os filhos dele, para, pelo amor de Deus, pelos filhos, pela mulher e pela amizade deles, para ele não matar. E ele matou porque era a ordem lá do garimpo, e porque quando eles acham uma pepita muito grande, o chefe quer tomar conta e manda apagar aquela pessoa que achou. E aí, então, nós não ensinamos ele, ensinamos só a filha dele, e a gente nem levou esse caso assim, a gente só contou assim, mais ou menos para os elders, e quem foi ensinado foi a filha dele e batizada. Mas eu nunca me esqueci disso. Então, eu fiquei pensando, gente, será que a gente tinha que ter insistido e ele podia ter sido batizado? Podia ter sido ensinado e batizado? Porque ele disse que depois de ter matado o amigo dele, para matar outra pessoa, era como matar uma barata. Eu acho até difícil que ele tenha matado só ele, né? Não, ele não disse que matou só ele, não. Ele disse que depois que matou o amigo dele, para matar outra pessoa, era como matar uma barata, um inseto qualquer. Ele Exatamente. chorou muito. O grau de iniquidade que estava nele ali, né? Estava cauterizado nele, né? Esse poder. Mas como é que acontece? Eu presidi uma missão e, por exemplo, quando uma mulher tinha cometido um aborto, você sabe que o presidente da missão tinha que entrevistar, né? Não eram os elders que entrevistavam. Quando você Sim. detectava essa entrevista, passava para o presidente da missão. E eu entrevistei Uhum. muitas mulheres que tinham passado por isso, né? 99% carregavam um caminhão de pedra nas costas por muitos anos, né? Hum. Sofri muito por ter muitas foram coagidas para fazer aquilo, né? Foram situações bem complicadas. E eu pude ver a misericórdia do Senhor, o amor do Salvador, né? No arrependimento daquelas irmãs e a leveza, o peso que foi retirado delas quando elas ouviram: teus pecados estão perdoados, você pode ser batizado assim. Pai Celestial quer que você seja batizada, porque eu possui a chave do batismo como presidente da missão. E naquele momento eu pude abrir a porta para elas e vi realmente se a partir de hoje você não vai ser mais atormentada por esse pecado. Que bom.
e você podia saber. Mas também tive casos de pessoas que tinham cometido assassinato, derramado sangue inocente. E quando acontecia isso, somente a primeira presidência poderia aprovar o batismo, né? A gente mandava o processo, só que era aconselhado assim, ó, você quer mandar o processo de alguém que matou alguém, que derramou sangue inocente, deixa ele frequentar a igreja pelo menos por um ano. Se ele frequentar a igreja por um ano, demonstrar um arrependimento sincero, aí você manda o processo. Porque muitos casos, muitos presidentes de missão mandaram o processo, e quando o processo chegou em Salt Lake naquela época, não era como hoje, que você manda hoje, chega na mesma hora. Você manda por e-mail. Naquela época você mandava pelo correio. E quando chegava neles, que eles iam analisar, o cara já não vinha mais para a igreja há muito tempo. Ah, sim. Entendeu? Então, eu sempre fiz isso. Você vai frequentar um ano, e se durante um ano você vai estar mostrando ao Senhor que está arrependido realmente, verdadeiramente, e que você nunca mais vai voltar a matar ninguém e tal. E o profeta de Deus vai, pelo Espírito, ele vai discernir se você vai ser batizado ou não. Mas Nossa, irmão, pode falar. não, exatamente, demorava um ano, e aí quem que realmente perseverava, a gente mandava o processo. Eu tive um que foi batizado, Aham. recebemos autorização. De todos os Um outros, só. só um Nossa. foi batizado. Não, mas você tirou um peso agora do meu coração. Porque quando eu escutei isso, eu fiquei assim, meu Deus, então eu não tive amor suficiente por aquele homem, eu não insisti mais, porque a gente ainda conversou com ele várias vezes, tratava ele muito bem e tudo, convidava ele para ouvir também, eu cantava tudo, mas ele falou que ele demonstrava assim, ele que falava assim, como se ele não tinha mais jeito, como se matar para ele se tornou uma coisa tão automática assim, que ele mesmo fez essa representação. Sister, agora para mim é como se fosse matar uma barata. Como se Sim. dissesse assim, mata aquela barata para mim. Então, assim, a gente não insistiu por isso. Aí mas quando eu escutei que teve pessoas assim que se batizaram e tudo, aí eu que fiquei com aquele sentimento de culpa pensando, será que eu tinha que ter insistido mais, ter Ou encorajado será que essa ele? pessoa foi batizada com o processo correto, foi levada à primeira presidência, ou alguém autorizou esse batismo sem ter chave para fazer? Ah, não, a filha dele que se batizou, ele não. Não, a filha, tudo bem, a filha, estou dizendo, mas Não, se não, a filha tudo bem. alguém para ser batizado depois de confessar crimes, normalmente também você só pode mandar o processo se esse crime já foi, se ele já foi condenado e já pagou a pena. Ah, Também não ah, era o caso dele. não era, e também porque outra, ele não ia sair do garimpo, então ia continuar a mesma coisa, não é? Ia Então continuar ele foi mesmo coerente naquele com a ambiente. realidade que ele vivia. Exatamente. Então, para você mandar o processo, aquela pessoa já tinha que ser preso, julgado, condenado, absolvido, pagou a pena, aí sim você manda. Mas se ele ainda nunca foi preso, nunca passou por um processo, não pagou nada pelo crime, ele não poderia nem ser enviado o processo para pedir autorização para o batismo. Sandra, Muito obrigada, Vânia quer fazer... alívio. Desculpa, acho que a Vânia queria fazer uma pergunta. Sim, Não, eu ia vamos. fazer a pergunta e ele respondeu imediatamente, que era Que justamente isso, alívio. porque que eu lembre, para que pudesse ser batizada, essa pessoa ela teria que já ter passado por a pena, né? Ela ter Sim. cumprido uma pena do mundo aqui. Aí depois é que seria, porque eu achei estranho mandar para a primeira presidência, se a pessoa, quer dizer, a confessão um crime, e aí? Aí eu ia perguntar, oh, não era assim antigamente? Como é, mudou? Aí ele Não, respondeu não. logo, então já está tudo certo. Tá, joia. É porque tinha que ir por etapa, né? A primeira pergunta falava só do processo que tinha que ser feito, por isso que eu digo, a gente esperava um ano para conhecer a pessoa, o grau de arrependimento dele, né? Se ele, durante um ano, ele frequentou a igreja regularmente, demonstrando realmente um arrependimento sincero, mas ele falou, eu não estou arrependido, eu posso matar como quem mata uma barata. Já confessa dele, eu não estou arrependido, né? Praticamente é isso que ele estava dizendo, eu não me arrependi, já matei meu melhor amigo, agora eu mato qualquer um, né? Helder Campos, Nosso tempo já foi. nosso tempo falta pouquinho, ainda não terminamos o tempo, né? Mas por questão de cumprir os nossos horários, eu gostaria de solicitar, se alguém tem alguma pergunta ainda relevante aí para fazer, possa manifestar agora, e porque dentro de 5 minutos aproximadamente aí nós encerramos o nosso tempo, o Alder também
já tinha dito mais ou menos o tempo que ele faria. E se ninguém tem uma pergunta, então o Helder Campos está com tempo para fazer suas considerações e após então fizemos o encerramento. Obrigado. Eu queria passar um pequeno vídeo para a gente concluir aqui. Não sei se eu já tenho autorização para... Está aberto, irmão. Tá? Deixa eu ver onde é que está aqui. Deixa eu só... E se o vídeo for 5 minutos, não preocupa, não. 11h01, não vai ter problema. Não? Tá bom, então. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Ele é um vídeo pequeno assim, mas a mensagem dele é muito valiosa, né? Falando sobre o que a gente já falou aqui. Então, vamos ver aqui se eu acho. Então, 5 minutinhos a mais, não tem problema não, Helder. Tá bom, então deixa eu só achar ele aqui. Cadê ele? Tá. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo na tela. Deixa eu ver. Arquivos. Vou fechar aqui. Só abrir aqui esse PowerPoint aqui para ver se agora ele vai abrir. Assim. Acho que agora ele está. Volta aqui. Vamos ver se agora ele vai. Tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, não ficar sem ele. Agora está aqui. Agora eu achei. Vou botar o som. Partilhar com o som. Então, só para a gente concluir, né? Em cima da expiação de Cristo, né? A vida que nós vivemos, as oportunidades que temos para escolher, para arcar com a responsabilidade, mas pensando na expiação de Cristo, né? O tempo que nós temos aqui, essa vida é o tempo que nós temos para nos preparar para encontrar com Deus. Eu acho que esse vídeo dá uma mensagem bem interessante do nosso tempo aqui. Então, vamos lá. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure. Complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me.
So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Ok. Deixa eu só fechar aqui. E nossa. Ok. Então, só para a gente terminar, eu queria que vocês anotassem aí no chat, Doutrina e Convênios 19, 15 a 17. Doutrina e Convênios 19, 15 a 17. Portanto, ordeno-te que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com a minha ira, e com a minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes. Quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependa. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sei que Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, Ele expiou pelos nossos pecados, Ele deu a vida por nós, e que se nós realmente continuarmos nos esforçando para guardar os seus mandamentos, para escolher a vida eterna, de acordo com o grande mediador, que é o Salvador Jesus Cristo, nós vamos gozar de uma alegria, experimentar uma alegria infinita e eterna, né? Um poder infinito e eterno. Sei que Ele nos ama com amor incondicional, né? O seu sacrifício expiatório é infinito e eterno, portanto, nós não podemos compreender a total dimensão da sua expiação, mas sabemos que ela é real, que Ele veio aqui e Ele nos deu acesso ao poder redentor da sua expiação. Todos nós temos acesso ao seu poder, ao poder da expiação. Todos aqueles que se arrependem podem realmente usufruir desse poder redentor. O Espírito do Salvador Jesus Cristo, né, com todo o meu amor, com toda a minha força, com todo o poder que o Senhor me dá, porque sei que Ele vive, né? Já pude representar como uma de suas testemunhas especiais. E eu continuo sabendo isso fortemente, como sabia naquela época, eu sei hoje, que Ele é o nosso Salvador, que Ele vive hoje, restaurou a sua igreja na terra, que a igreja de Jesus Cristo Santo por Deus é o reino de Deus, que foi restabelecido para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E eu testifico isso para vocês com meu amor, com minha gratidão, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou mandar o vídeo para a Sulema e ela compartilha com vocês, tá bom? Ai, muito Obrigado. Helder Campos, então, foi um grande privilégio, tá? Muito obrigado pela sua autoridade, né, ao transmitir os seus conhecimentos, e tenho certeza de que nós fomos todos edificados com o poder do céu hoje, né? Eu sei que Eu também pelos fui. que maravilha, né? Nos sentimos muito abençoados, né, com a sua presença, e já convidamos de antemão para que o senhor possa, assim que tiver posse do nosso calendário ali, colocar uma outra, disponibilizar uma outra data para estar junto conosco aqui. Nós tivemos, para conhecimento de todos, né, uma média de 45 pessoas durante praticamente, né, essa hora e meia que tivemos a nossa live, né? Agradecemos por isso, a presença e participação de todos, ao convidar seus amigos e expressar seus comentários. Queremos lembrar que amanhã, segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 9 horas, nós abrimos novamente o Zoom, para que a gente possa fazer a nossa reunião às 9h30 de oração. Então,
o horário vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp, o horário para que possam ser enviados os nomes para a oração, e às 20 horas, então, encerra-se o horário para que essa lista esteja completa. Gostaríamos de solicitar também para que os integrantes no grupo do WhatsApp, do Bonde da Madrugada, possam orar pela aqueles nomes que foi colocado agora no grupo, que são uma família, membro da minha ala, que sofreu um acidente grave ontem à noite, né, ao retornarem do templo. E o carro capotou algumas vezes e o marido da família está internado, bem grave, né, com traumatismo craniano. Então, está sendo solicitado que possam fazer essa oração já desde já por ele, ok? Então, encerramos assim a nossa Aproveita enquanto, atividade. Sandokan, Desculpa, enquanto pode ainda tem falar, algumas Su. pessoas, pode falar de sexta, sábado e domingo? Posso, Su, também. Então, nós temos, para aquelas pessoas que estão entrando hoje pela primeira vez ou que ainda não entenderam, né, como é que é o movimento do grupo, então nós temos o grupo do Zoom em atividade durante a sexta, sábado, domingo, com atividades específicas. Na sexta-feira, às 9 horas, a gente abre o Zoom, às 9h30 começamos o estudo do Vem e Segue-me. Esse estudo é ministrado pela irmã Cristiane Fernandes, que é um membro aqui do grupo Ponte da Madrugada. No sábado, então, nós temos sempre uma atividade mais recreativa, né, de instrução, com participação de todos, né? Algumas atividades são para todas as pessoas, outras são mais voltadas para adultos solteiros mesmo. No domingo, então, sempre trazemos aqui um convidado, uma atividade mais espiritual, um convidado que já tenha uma expertise mais com os assuntos da igreja, com a doutrina da igreja, ou então nós fizemos o estudo do Manual dos Profetas, o estudo dos profetas que nós, depois da restauração do Evangelho. E na segunda-feira nós temos a reunião sempre de oração, né, sempre o mesmo horário também, onde todos os membros do grupo enviam nomes de pessoas para que possamos fazer uma oração coletiva por essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, como forma de nos identificarmos com esse serviço, né? Como formas de sentirmos esse espírito, sentirmos o poder da oração e aprendermos como fazer isso melhor. Então, todos estão sendo convidados. Aqueles que têm o desejo de participar do grupo do WhatsApp, o grupo Bonde da Madrugada, eles possam entrar em contato com os administradores. Você precisa fazer algumas coisas bem básicas, né, como assistir, por exemplo, 3 lives, né, não precisa ser consecutiva, não precisa ser em dias iguais, bem aleatórios, mas tem que participar junto conosco para que a gente possa conhecê-los, né, para que a gente possa entender de onde são, quem convidou vocês. A partir daí, então, você solicita o convite e vai passar pelos ADMs, né, o conhecimento de todos os ADMs do grupo, e você, então, é admitida no grupo do WhatsApp também, para que possa se divertir e receber as informações durante o dia. Nós temos algumas atividades que também são realizadas no grupo do WhatsApp. Então, com todas essas informações, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem agora, após o término, após a oração, vocês podem ficar batendo papo, o Zoom vai ficar aberto, né? Nós temos alguns ADMs que ficam junto aí, e os membros do grupo também ficam batendo papo, vocês podem tirar mais informações. Helder Campos, então... Rapidinho, Sandoka, antes do Helder Campos, só para avisar que nesse domingo a gente vai estar estudando sobre a vida do profeta Joseph F. Smith, nosso 5º ou 6º profeta, eu não lembro bem agora, mas ele foi depois do presidente Snow, Lawrence Snow. E no outro domingo, no segundo domingo, no Dia das Mães, a gente vai ter aqui conosco o Michael Alves, que ele está retornando, é aquele que manda aqueles áudios que começam com muito bem, muito bem, muito bem. Então, ele vai estar aqui com a gente de novo no Dia das Mães. Obrigado, Surema, então, pela informação. Helder Campos, então, obrigado aí por estar junto conosco. Nós vamos nos despedindo, então, com uma oração e a nossa atividade fica encerrada, tá? Obrigado, Com foi licença. maravilhoso mesmo. Foi uma bênção estar com vocês. Oh, que alegria. Pedimos, por gentileza, que a irmã Dagmar possa oferecer a oração para nós. Pode ser, irmã? Pode ser. Ok.
Bondoso e amado Pai que habita nos céus, nós somos gratos a Ti por esse dia, somos gratos por termos ido à Tua casa e renovado nossos convênios, somos gratos por esse grupo, o Bonde da Madrugada, que nos traz muitos ensinamentos e aprendizados. Somos gratos pela participação de cada um, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma ótima semana. E essa oração nós oferecemos a Ti, no sagrado nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Vocês, boa noite. Boa Obrigado. noite, Noite. obrigada. Muita gratidão. Mãe, você não comeu alguma coisa? Pedro está com fome, Salma. Vai dar comida para o Pedro. Su, desliga a gravação, Su. Foi um vacilo, viu, Su? Um vacilo.